é o Evangelho de Jesus. Mais uma vez. E ele tem o texto que eu já dei para ele aí, está aí com vocês, e é Mateus, no capítulo 13, um verso, meu Deus, que eu acho que deve ter sido um dos que eu mais usei e preguei na minha existência como um evangelista, pregando o evangelho para tanta gente durante esses últimos 50 anos. Mateus 13, eu vou ler primeiro do verso 1 ao verso 9, depois eu vou ler do 18 ao 23, e depois eu vou ler até o verso 17, do 10 ao 17. E o tema para a gente ter no que pensar hoje é simples, mas depende de você. É simples, mas depende de você. Você pode repetir isso comigo? Eu estou aqui sem o meu preview, sem o meu monitor, que ajuda muito, porque eu abro o computador e fico vendo vocês ali, eu não consigo ler, mas eu consigo ver a animação de vocês, consigo ver os que vão chegando na plataforma, os que vão dizendo, oi, gente boa, aqui, ali. O Braulio está vendo isso tudo, eu não. Eu estou aqui numa mão só. Então, está bem diferente para mim, mas eu espero que vocês estejam chegando. E repetindo, é simples, mas depende de você. Alguém pode até escrever aí para o outro, é simples, mas depende de você. Ou é simples, mas depende de mim. Depende de mim. Depende de você. A simplicidade é o que é absolutamente comum. Então, preste atenção, você que está ao vivo comigo e os milhares e milhares que vão assistir depois e vão distribuir de modo que vai muito para além dos registros das minhas plataformas. A mensagem viaja por grupos e grupos e plataformas e vai embora. Tem lugares onde eu chego e digo, interessante como aqui, distribuído por essa pessoa, essa mensagem atingiu milhões. Às vezes eu levo susto com o alcance, nem sempre partindo da minha plataforma, às vezes das plataformas de pessoas que eu nem sei quem são, mas que eventualmente devem ter um público que está mais ávido de me ouvir do que vocês mesmos, que podem ser gente de Nazaré, que sofre daquela familiaridade. Ah, eu caio, eu vou lá, eu ouço todo dia, aquela coisa assim vai ficando rotineiro. Mas para eu não ficar falando demais, o que já é normal para mim, falar demais, falar longo, estou aqui com óculos da minha mulher, sem o qual eu não estou enxergando quase nada. Então, o texto diz assim, ó, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, em Cafarnaum, à beira-mar, grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco, ali na frente, e se assentou no barco. E toda a multidão ficou em pé na praia, aquela multidão, como eu estou aqui, na frente da praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Essa foi uma das coisas que ele falou muitas coisas, dentre as quais essa que está registrada aqui, de um semeador que saiu a semear. Semeador antigo, não era do agronegócio,
do Brasil Central, nem dos grandes produtores de grãos do mundo, que hoje em dia trabalham com muitas certezas meteorológicas e com muitos adubos e fertilizantes, tem equipamentos, maquinárias imensas para preparar a terra toda, de modo que ela fique uniformemente pronta, grávida, para a fertilização daquele sêmen, daquela semente vegetal que vai ser jogada naquele útero da terra, do chão, para fertilizar na melhor safra, na melhor produção possível. Não. Naquele tempo, lá na Galileia, onde também havia uma grande comunidade agrícola, as pessoas não tinham esses recursos, nem tinham toda essa consciência. A semeadura era uma loteria, porque o cara não podia escolher a terra, muitas vezes ele podia plantar apenas na terra que lhe cabia, ou num lugar que era de muitos, era de todos, mas nem sempre tinha dono, de modo que era um trabalho totalmente diferente do que é o trabalho de um agricultor, de um semeador no dia de hoje. Você tem que pensar com a mente de 2000 anos atrás para entender a dinâmica, as circunstâncias, a cultura do semeador e da semeadura. Então aqui se diz que esse cara saiu a semear. E na tentativa de semear, ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Ele jogou e ela caiu num lugar onde não tinha nenhum sulco, nenhuma valinha, nenhuma preparação. Caiu um tanto aleatoriamente ali, naquele lugar, que não era o melhor. E aí vieram as aves e comeram o que ele tinha semeado. Jogou e as aves comeram. Uma outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, porque por debaixo da terra tinha pedra. Ele jogou e elas começaram a querer ensaiar um crescimento, mas logo bateram no calor da pedra e não vingaram. Nasceu rápido, porque a terra não era profunda, mas secou, porque o sol veio e queimou aquela plantinha que estava ensaiando subir, crescer, porque o chão rochoso secou por inteiro e ela morreu. Uma outra caiu entre os espinhos. Ele jogou e caiu num lugar onde tinha um monte de semente de espinhos. E os espinhos cresceram junto com a semente boa e a sufocaram. Os espinhos são mais rápidos. Os espinhos e as ervas daninhas, essas coisas, sempre crescem mais rapidamente do que aquelas que nos produzem provimento, alimento e coisas do gênero. Então, os espinhos cresceram e sufocaram. Ela não teve sol, não teve vento, não teve espaço e secou, sufocou. Ficou ali sob tanto espinheiro que não foi a lugar nenhum. Até que, enfim, uma outra semente caiu numa terra legal, numa terra boa, e deu fruto, muito fruto, a 100, a 60, 30 por 1. É uma linguagem antiga de dizer que o que deu menos deu para cada semente e gerou 30.
ou a média, para cada uma semente, 60 nasceram. E a melhor situação, uma semente produziu 100 outras vertentes de si mesmo. Aí Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aconteceu um interregno aqui, os discípulos interpelaram, fizeram perguntas, que eu vou responder qual foi a resposta de Jesus no final. E o fato é que Jesus, após esse interregno, prosseguiu, dizendo para eles quem era quem nessa história chamada do semeador, que tem gente aqui achando que já ouviu muitas vezes, já entendeu tudo, já sabe tudo, e ao pensar assim já está se denunciando, já está se entregando, ou é um cara da beira do caminho, e o maligno já está aí tirando o que foi semeado, roubando, distraindo, olhando lá para o lado, pensando em qualquer outra coisa. Disso aí não tem mais nada novo que eu possa aprender. Nasci sabendo e pronto. E já a cabeça foi embora, sabe Deus para onde, não é? E foi o que Jesus disse. A todos os que ouvem a palavra, porque ele está dizendo implicitamente que a semente é a palavra, é o sêmen da vida. Eu estou jogando sêmen. Semeador é quem distribui o sêmen, a semente. A palavra semente vem de sêmen. A palavra é o sêmen, que é uma linguagem usada no Novo Testamento. João diz que os filhos de Deus são aqueles em quem cresceu o sêmen divino. O sêmen divino encontrou o seu lugar no coração daqueles que creem. Por outro lado, Jesus prossegue e diz que a todos os que ouvem a palavra, ouvem o sêmen, a semente do reino de Deus, e não compreendem, ouvem igual você, mas não compreende nunca. O cara decora o texto, mas não compreende a palavra. Ele não a engendra. Não há um útero, preparado no coração para o acolhimento daquela palavra. Isso significa não compreender, que é não casar o sêmen com o acoplamento dele, onde existe a concepção, que é a compreensão. A concepção equivale à compreensão. Uma pessoa concebeu, ela compreendeu a totalidade. A gente até usa a palavra conceber. Eu não tinha concebido aquela ideia, porque não tinha compreendido aquele pensamento. Então, os que não compreendem, o sêmen é bom, é o mesmo. Caiu ali, mas não tinha a ambiência para o acolhimento. Dentro não havia um útero para concepção, para conceber, para compreender, para dar as formas e deixar crescer essa semente para que ela se desenvolva. Então, nesses em quem o sêmen da palavra caiu, o sêmen do reino de Deus caiu, mas não houve compreensão, vem logo o maligno, qualquer que seja coisa maligna, qualquer que seja o mal, qualquer que seja o desvio,
qualquer que seja o mau pensamento, qualquer que seja a distração, qualquer que seja o descaso, vem e arrebata, leva de súbito. E a pessoa nem sequer viu ou compreendeu o privilégio que a visitou e que nela não vingou, porque ela, ao invés de compreender o significado do que estava sendo engendrado nela, ela se distraiu com as malignidades da mente, do pensamento, do descaso, da indiferença, da distração, ou achou que aquilo ali era tolice, ou como alguns aqui acham que já ouviram demais e acham que pelo muito ouvir compreenderam o que nunca entenderam, aí vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no coração. Caiu no lugar certo, mas o coração era um lugar errado. Tem gente em cujo coração tudo é beira do caminho. Tudo cai na beirada. É gente que não tem coração profundo, nem tem coração acolhedor. São corações distraídos, corações vulgares, são corações que têm medo da profundidade. Tem muita gente que morre de medo da profundidade. Deixa tudo na marginalidade do ser. Marginaliza a palavra. O cara até chega aqui, começa a ouvir, já começa a falar ali do lado. Eu, às vezes, vejo como tem gente que vem aqui, eu não sei nem para quê. Parece que só para distraírem os outros, ou para ficarem de kikiki, kkk, kkk. É tudo gente que vai ouvir, não vai compreender jamais. O cara fica aqui 20 anos e nada nasce nele ou nela, porque tudo cai à beira do caminho. Quase. É um pessoal quase, mas em quem nada se define. E é o lugar ideal para o maligno fazer de lazer, de perversidade, porque são pessoas que se expõem, mas pegam o sêmen e não deixam-no entrar no útero do coração. É sempre aquele sêmen que resvala, como numa relação sexual, milhões de sêmens, de espermatozoides vão, mas só um entra, ou dois entram, e aí a gente tem gêmeos. A grande maioria cai à beira do caminho, não penetra, portanto não concebe, portanto não produz. Vem o maligno e toma, rouba, arranca o que lhes tinha sido semeado no coração. Estes são aqueles da beira do caminho, são os que marginalizam o sêmen do Evangelho, da Palavra de Deus sempre. Ficam anos e anos e anos, sabem, dizem de cor, só que neles nada jamais aconteceu. Nada. Aí Jesus descreve o segundo tipo de situação e diz: o que foi semeado em solo rochoso, onde o chão era pedregoso por baixo, tinha aparência de ser um solo bom, mas por baixo tinha dureza, havia pedregosidade, encontrar-se-ia a pederneira. Esse é o que ouve a palavra, recebe o sêmen no coração e recebe logo, com alegria. Sabe, no primeiro dia faz o exame de estou grávida. Dá a impressão de que a coisa vingou.
mas é aquele tipo de grávida que perde o neném todo mês. No fim do mês, aborta, 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 não vai a lugar nenhum. O que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve, aparentemente acolhe, engravida, concebe e recebe logo, diz: era isso que eu procurava a vida inteira. Quanta gente chega aí no curso da minha vida, e nesses 50 anos de pregação do Evangelho, eu vi isso aos milhões. Eu até fico pedindo a Deus para estar errado toda vez, embora o acumulado da minha experiência me diga que eu estou certo. Mas eu nego a mim mesmo, eu digo, não, esse cara vai ser uma exceção, essa pessoa não vai ser do segundo tipo, embora pareça. São aqueles que na hora que você fala, que você joga, que você semeia, se alegram com uma alegria extraordinária, maravilhosa, feliz. Era isso que eu buscava. Eu nunca mais te deixo. Era essa palavra que o meu ser ambicionava por encontrar. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, é aqui que eu fico. Como eu pude passar tanto tempo procurando sem achar, mas agora eu achei, eu vou ficar aqui contigo. Aí você vê a pessoa um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí você começa, depois de um tempo, procurá-la, aí ela começa a vir um dia sim, um dia não. Aí depois ela vem uma vez na semana, depois ela vem uma vez no mês. E Jesus diz: quem são essas pessoas do ponto de vista existencial? Esses que por baixo, embora por cima parecessem uma terra muito boa, por baixo havia algo que eles não queriam que fosse penetrado. Eles têm uma camada de superficialidade receptiva, mas o sêmen não pode engravidá-los, eles não aguentam a gravidez. Não aguentam. Quando começa a ver o engendramento, a penetração, começa a querer surgir a primeira concepção daquilo que se está ouvindo, depois daquela primeira alegria, daquele primeiro entusiasmo, o que acontece é que essas pessoas não têm raízes profundas. Elas são torcedores de times alegres, mas elas não têm raiz profunda. Deixa eu fazer aqui uma apologia do meu time. Eu sou um botafoguense. Todo botafoguense tem raiz profunda, porque não ganha nunca. Para o cara continuar botafoguense até morrer, continuar com glorioso, é porque a raiz dele é profunda. Ser certos times por aí que eu não vou nomear, como o time da minha mulher, é muito fácil, está ganhando o tempo todo, a vida inteira está ganhando, o cara fica parte do time porque ele não tem alternativa, é todo mundo gritando, uma vez sempre. Mas no meu caso, não. Eu fui atingido pela glória nos anos 60. Nos anos 60, 50 e 60. De lá para cá, meu Deus, ou eu tinha raiz, ou então não ia vingar coisa nenhuma, porque não tem razão para vingar. E esses que são do solo rochoso, os que recebem com alegria, não aguentam ir para a segunda divisão, para a terceira divisão, ficarem quase com o time fechando, mas perseverando, porque eles não têm aquela raiz em si mesmos, eles não têm as profundidades. Eu só estou usando uma ilustração futebolística, esperando
que na sua superficialidade você entenda o que eu estou dizendo. Não tem raiz profunda em si mesmo, sendo antes de pouca duração. É gente de, no máximo, um campeonato estadual, não é nem um brasileirão. Não aguentam. Não aguentam. Se não for vencer, 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 o cara pula fora porque não tem raiz de profunda duração. Aí, quando chega a angústia, o rebaixamento, quando as coisas ruins começam a acontecer, quando o jogador perde pênalti toda vez que bate, ou seja, quando chegam os tempos ruins, as intempéries, as angústias e a perseguição, quando começa a haver hostilização por causa da palavra, porque alguém ouviu dizer que a pessoa estava feliz, se alegrou, e aí começa a hostilização, o cara não aguenta também ser hostilizado, não tem cultura de hostilização, de perseverança, de ser quem ele é, independentemente de haver ou não haver um grande correspondente de adesão. Então, angústia, perseguição, por causa daquela convicção, logo a pessoa se escandaliza. Eu pensei que ia ser bom, que a semente era de vida, que ia me melhorar, que o meu emprego iria melhorar, que eu iria ficar mais bem-sucedido, que eu iria ganhar dinheiro, que a vida para mim seria mais fácil, que a minha mulher iria concordar, ou que o meu marido iria me dar força, ou que os meus filhos iriam ver que era uma coisa boa. Mas agora está todo mundo contra mim, minha mulher, ou meu marido, os meus pais, a família inteira, a parentela. Os meus ex-amigos dizem que não vão querer continuar sendo meus amigos por causa dessa escolha que eu fiz. E aí eu não estou disposto a perder todas essas coisas por causa dessa alegria. Tá certo que quando eu ouvi foi uma grande alegria, que eu nunca tinha tido antes, mas eu não estou disposto. Eu não fui feito para aguentar esse tranco, para perder e perseverar. Eu tenho que ter uma crença que só me faça ganhar, 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 vencer, 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 sem angústia, sem perseguição, sem contraditório, por causa da minha convicção. E aí a pessoa vai e se escandaliza. Por exemplo, se todo mundo, para eu não falar dos últimos 50 anos, para eu falar só dos últimos 23, se todo mundo que está me ouvindo nos últimos 23 anos fossem pessoas não dessa natureza, sem ser do primeiro grupo, que bota na marginalidade e vê quando é que centraliza aquilo ou não, e o maligno vem e rouba, ou então desse segundo tipo, que chega com uma alegria esfuziante, mas não tem profundidade, não tem raiz em si mesmo, e não aguenta o tranco. Se todos esses estivessem comigo, aqui agora nós teríamos milhões assistindo. Mas é prova, a própria manifestação do ensino da palavra vai demonstrando para o semeador, que aqui, nesse caso, sou eu, como o evangelho está certo. Como tem hoje aqui pessoas comigo que daqui a 4 meses não estarão. Tem outras que não estarão nem no mês que vem. Embora tenham tido uma grande alegria hoje, era isso que eu buscava a vida inteira. Mas, na realidade, não suportam o contraditório, se chocam, se escandalizam e dizem: se eu soubesse que era para isso, eu não iria ter querido.
Aquele que foi semeado entre os espinhos, é aquele que não limpou a área, nunca. É o que ouve a palavra, recebe o sêmen do reino de Deus, porém, os cuidados do mundo, os interesses, as vaidades, as imagens, as impressões, as famas, os likes, as aprovações, a turma, a fascinação das riquezas, das granas fáceis, das bocas livres e de tudo quanto antes eram privilégios que essa pessoa tinha na vida, pelos quais se gloriava, se jactava, dizia eu sou o máximo. Aí quando essa palavra entra e começa a querer exclusividade, começa a precisar ser única dentro da pessoa, começa a demandar um trato absolutamente singularizado, a pessoa diz não. Jesus é legal, Jesus é importante. Como outro dia eu vi uma pessoa muito querida dizer, não, pastor, Jesus é especial, mas não dá para botar numa categoria absoluta, né? Eu falei, meu Deus, eu batizei essa menina. Ela está aqui me ouvindo a vida inteira. Mas só foi o Evangelho demandar a categoria do divino, do exclusivo, do absoluto, do singular, que já não deu. Ela disse, não, para ser esse absoluto, tem muita coisa que eu vou ter que rever, que eu vou ter que repensar, que eu vou ter que reconsiderar. E aí, para fazer uma reconsideração, aonde o Evangelho ganhe esse lugar de exclusividade, não é nem só de superioridade, mas de exclusividade, e tudo aquilo que não se coerentize com ele, não possa mais permanecer na minha vida, então eu não quero. Se for para ter esse lugar, em mim não dá, porque eu não vou abrir mão. Eu adoro. A palavra é adoro. Adoro o que eu tenho, adoro o que eu consegui, adoro o que eu amealhei, adoro o que eu juntei, adoro o que vem antes de tudo na minha vida, desde que eu nasci. Eu não vou abrir mão de nada disso. Não vou fazer nenhum sacrifício. Não vou fazer nenhuma revaloração de significados. Não vou fazer ressignificação de nada à luz do Evangelho. Não vou. Ou o Evangelho cabe em mim do jeito que eu sou, ou eu não vou me transformar por Evangelho. Ou o Evangelho se adapta a mim, ou eu não vou fazer uma adaptação dessa profundidade ao Evangelho jamais. Aí Jesus diz que esses são aqueles que foram engolidos, que foram semeados em solo rochoso, não vingaram, não tinham raiz em si mesmo, a angústia e a perseguição por causa da palavra os escandalizaram. E o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve, que recebe a semente, porém, os cuidados deste mundo, como eu já havia dito, todos os interesses, as primordialidades, os ganhos, as competições, as disputas, os primeiros lugares, a fascinação das riquezas, da fama, da celebrização do ser, são coisas que não combinam
com a natureza singela, simples, pura, humilde do Evangelho. E a pessoa quer para si um Evangelho que seja só um glamour a mais, que seja um Oscar e não uma cruz. É gente que quer que o Evangelho seja um Oscar e não uma cruz. E que ele venha botar mais brilho ainda na fascinação dos poderes, das famas, das riquezas. E aí, na tentativa de conciliar o Evangelho com o inconciliável, e colocando essas coisas em primeiro lugar, o que acontece é que elas sufocam a palavra. A pessoa tem uma duração muito curta. Não vai dar, não tem oxigênio. O Evangelho não pode existir num estado de concorrência. Contudo, o Evangelho mais o mundo inteiro, igual à minha vida. Aí danou, já era. Se o Evangelho não tomar o lugar que cabe à boa nova eterna, ao reino de Deus, não a ideologia política. Tem muita gente em quem o Evangelho morreu por causa da política, da ideologia política que tomou o lugar do Evangelho. Tem gente para quem hoje o Evangelho é só aquilo que dá uma vindicação de pertencimento de grupo para o cara engrossar o caldo da ideologia política. Mas o Evangelho em si está morto. No coração da maioria desses que se dizem pessoas que dão apoio a uma determinada ideologia, justamente porque são da igreja ou são do Evangelho, elas nem sabem. Mas o Evangelho morreu nelas há muito, muito, muito tempo. Ficou só o templo, ficou só a religião, ficaram os pequenos ritos, ficaram aquelas obrigações que eles arreiam ali para Deus, mas nada além disso. Palavra da vida, semente de vida, reino de Deus, absoluto de Deus, prioridade de Deus, já era. Há muito tempo, acabou, e a pessoa nem viu e nem notou. Por isso, o Evangelho não produz fruto. Não produz fruto. Você vê, o cara está ali, ele, nos dias de hoje, por exemplo, não nos dias de Jesus, onde não havia isso que eu vou dizer. Mas hoje em dia, o cara vai à igreja, ele participa de um grupo, ele canta nisso, ele participa de uma outra coisa, ele se engaja na agremiação e ele acha que isso é o Evangelho. Ele não sabe, ou não quis saber, ou esqueceu que o Evangelho é para dentro. É uma gravidez. Eu ofereço o útero para o sêmen de Deus. E eu tenho que ficar grávido e parir Cristo em mim. Parir Jesus em mim. Eu tenho que dar o fruto dessa vida. Do contrário, eu sou só um cara que carrega uma bandeira, que não significa nada. Aí vem aquilo que foi semeado em boa terra, por último. Hoje em dia, essa parábola seria um absurdo, porque o pessoal prepara a terra para que cada pedacinho da terra dê fruto. Naquele tempo, não, era uma loteria. Mas o que foi semeado em boa terra, que é uma terra que é a antítese das descrições anteriores, ou seja, não é marginalizada, não é uma beirada de nada, é o suco em si. Não tem pedra por baixo, foi levantada, foi preparada, foi irrigada, foi adubada, tem chão, tem profundidade, tem para onde crescer, e crescer é para dentro, para poder dar fruto para fora. Essa é a boa terra. A boa terra é aquela que foi limpa de sementes concorrentes. Meu Deus, quanta semente concorrente tem no teu coração?
semente filosófica. Eu vejo pessoas dizendo que amam a Jesus e adoram também o filósofo tal. Aí eu conheço o filósofo tal e digo, bom, quem de fato entendeu Jesus não concorda com o filósofo tal, nem com os clássicos, nem com os neoclássicos, nem com os que vieram posteriormente, nem com os contemporâneos. Que a maioria deles são cultos, mas são, espiritualmente falando, uns grandes babacas. Então, quem conheceu o Evangelho não diz, eu adoro fulano, só se for como comediante, porque falando coisa com coisa, não. Só se for como demonstração de sapiência vã, de loucura do mundo. Aí tudo bem. Inteligente, mas não é sábio. Porque a sabedoria não habita na sua eternidade nada que não seja a semente de Deus. A semente de Deus, o sêmen de Deus, é a sabedoria eterna. Por isso é que produz vida eterna. Então, o que é semeado em boa terra é aquilo que limpou os espinheiros, deu exclusividade a essa palavra, para que ela crescesse limpa no coração. E aí frutifica. Frutifica de todos os modos. Quem frutifica menos é 1:30. Essa coisa de dizer, o evangelho entrou em mim, mas eu não dou fruto nenhum. Fruto não é como antigamente se dizia, para enganar os tolos, que fruto do evangelho era gente que você levava para a igreja. Aí eu já vi isso tantas vezes, quando eu era jovenzinho. O cara chegava e dizia, o evangelho está dando fruto na minha vida, porque eu já trouxe 30 para a igreja. Não é o menor número, pastor. Eu agora estou lutando para trazer 60 para a igreja. E tinha aqueles que ficavam orgulhosíssimos. Já trouxe 100, mais de 100. O seu fruto, pastor, não dá nem para contar. O senhor traz milhares, o senhor já trouxe milhões. E eu ouvi aquilo e dizia, meu Deus, você não entendeu nada, absolutamente nada. Eu conheço pessoas que são as mais frutuosas do mundo, que nunca levaram ninguém a lugar nenhum, a coisa nenhuma, jamais. Mas dentro deles o fruto está lá. Que fruto é esse? É amor, é gente que ama, é gente que perdoa, é gente que desenvolveu compaixão, misericórdia, é gente que acolhe, é gente que defende, é gente que cobre, é gente que protege, é gente que ajuda, é gente que dá de beber, que dá de comer, é gente que abriga, é gente que não deixa a pessoa chorando sozinha, é gente que é capaz de pedir perdão, é gente que é capaz de dizer, errei, me perdoa, é gente capaz de se retratar. Esse é o fruto do evangelho. Não é a quantidade, não é a quantificação numérica de nada, como ensinaram a você, e você virou um bestalhão que fica pensando que o fruto do evangelho é levar coleguinhas de turma para frequentarem a reunião de jovens. Às vezes, isso acontece como decorrência. Mas o fruto é o que você produz, é o que sai da tua boca, é o que sai da tua alma, é o que sai do teu espírito, é o que sai da tua mente, é o que forma o teu caráter, é o que define quem você é aquilo em razão do que você é identificado em qualquer lugar, pelo seu modo, pelo seu olhar, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela sua vida. Esse é o fruto. Essa é a semente que caiu em boa terra. E só cai em boa terra quando produz o fruto que Jesus identifica como tal.
E para Jesus, multidão de qualquer coisa nunca foi fruto de nada. Aliás, foi uma grande multidão que mandou Jesus para a cruz. Fruto para Jesus são essas coisas que eu descrevi agora há pouco e descrevo todo dia para quem quiser levar isso a sério. Aí Jesus disse: esse sim. Então, é mais ou menos para cada 3 tentativas ou 4, uma às vezes dá certo. Uma. E hoje em dia, nem mais 4 para 1 a gente tem. Hoje em dia, meu Deus, é 4.000 para 1. Porque o pessoal, olha, o que houve de desgraça no coração humano não é brincadeira. Aqui tem alguma coisa apagando aqui que parece que é a minha bateria desse celular que é fraca. E deixa eu ver o que está acontecendo aqui atrás. Não. Braulinho, peraí, Braulinho. Minha gente. Estou aqui, Caião, tá tudo certo. Mas está apagando aqui para mim, é sinal de que a minha bateria não está Carregando? funcionando e o carregador não está legal. Eita. Então, deixa eu ver o que eu faço. Eu acho que eu vou mudar de lugar para ver se... Quer dar um breakzinho? Oi? Quer dar um breakzinho para você se ajeitar? Não, eu vou fazer uma coisa, sabe? Eu acho... Braulio, desculpa, o burrão aqui ligou o aparelho errado, né? E você botou a fonte em um, ligou o carregador do outro. Isso, liguei naquele outro novo. Acontece, agora aqui já é situação suficiente para fazer toda a semente que não caiu numa boa terra se distrair, né? Não é? Se distrair. Agora voltou. Voltou. Então, espero que você não seja aquela semente ruim e que você, de fato, consiga... Eu vou ter que ajeitar tudo, viu? Mudou até a extensão, o tamanho de tudo, enfim. Deixa eu ficar aqui com isso aqui na mão, porque o que importa é que a semente não se perca no coração de ninguém. Então, tá me ouvindo? O pessoal tá aqui comigo, brother? Tá tudo tranquilo, Caio, pode seguir. Posso seguir. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se melhora. O pessoal está acostumado com o que não dá certo. Eu é que não estou, mas todo mundo está. Então, olha só, vou ficar aqui meio de banda. Você se acha, então, Caio, vai lá. Hã? É de ladinho que você se acha, vai lá. É de ladinho que a gente se acha. Mas olha só, então, o que cai nessa boa terra, cada dia acontece numa incidência menor. Cada dia você vê uma quantidade, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, já mais da metade da população é evangélica. Agora, é evangélico miliciano, evangélico traficante, evangélico tudo, menos cristãos, menos, de fato, gente de Jesus, mas são evangélicos. Ontem meu filho Ciro estava aqui com a gente. Oi? Onde é que eu estou? Até para eu me achar aqui está meio difícil. Tá no ar, tá tudo certo. Meu filho Ciro estava aqui jantando com a gente, dizendo, por incrível que pareça, pai. Oi, onde é que eu estou aqui? Quer saber, brother? Por incrível que pareça, a maior parte da população do Rio de Janeiro
é evangélica, já passou de 50% no estado do Rio. Tem alguns lugares do Brasil onde a população cresceu imensamente, como, por exemplo, no norte do país, na minha terra, em Manaus, a maior parte da população também já é evangélica. Em Rondônia, a maior parte já é. Agora você veja o resultado, né? De pobreza, de ignorância, de negacionismo, de uma quantidade enorme de barbaridades, todas feitas em nome de Jesus. E o preço que se paga por isso é terrível, é horroroso, porque não dá para a gente avaliar quais serão as consequências, a partir desse número. Esse número não significa absolutamente nada, porque não tem nenhuma proporção entre esse significado, esse número, essa quantificação e a qualidade que as pessoas apresentam no seu cotidiano, na sua vida, ou coisas que o valham. Então, hoje, o que para Jesus era 4-1, só Deus sabe o que passou a acontecer então. Porque hoje é 1-4.000, para sei lá quantos você encontra alguém para quem o evangelho faz sentido. Do contrário, e a gente vê essa multidão com a mão para cima, dizendo que Jesus é o máximo, mas sem evangelho. Gente que não deu fruto de nada, que não deu fruto algum no coração. E é uma tristeza imensa. E aí tem gente que pergunta, escuta, por que é assim, Caio? Que foi o que os discípulos perguntaram a Jesus. Por que assim? Fala aqui para nós. Por que tu não explicas isso com clareza? Por que tu falas por meio de parábolas? Diz o verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Por que tu não diz, olha, tem gente boa, tem gente ruim. Tem alguns que têm o coração preparado. E a gente lança a palavra e ela engravida o ser. E tem outros que não vão nunca. Eu, na realidade, não sei nem por que eles perguntaram isso, porque eu não sei modo mais pedagógico de contar uma história existencialmente complexa como essa história aqui, sem ser usando uma imagem tão simples quanto essa. Mas para eles, que eventualmente, como pescadores, não estavam acostumados a sutilezas nem a subjetividades, eles achavam que Jesus estava falando de maneira complexa, usando parábolas. Jesus então respondeu: porque a vós outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não querem ver, e ouvindo, não querem ouvir, muito menos entender, de sorte que neles se cumpre a profecia. Ou seja, eu estou contando por parábola porque eles não querem. Eu estou dando a eles o pretexto de dizerem que viram, mas não enxergaram, que ouviram, mas não compreenderam, mas eles sabem o que eu estou dizendo. É o coração que não quer, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis,
Porque o coração deste povo, olha aqui para mim, o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram e ouvem. Eles já ouvem aí, tem gente ouvindo com argumentos contrários. Eu conheço isso há milhões de anos. O cara que já ouve desenvolvendo os contraditórios na cabeça. Aí mesmo, na plataforma. Tem gente já desenvolvendo os contraditórios. É gente se entregando. Cheio de gente se entregando. Então, por que isso? Então, por que não aquilo? Por que não facilitam? Como no último Papo de Graça, alguém me perguntou, por que que tudo que Jesus faz, ele faz para um grupo em que demanda fé? Por que que ele não aparece logo nas nuvens, nos céus, não faz logo tudo para ninguém negar, para não haver dúvida? Nunca haveria isto. Mesmo que ele fizesse tudo publicamente, e ele fez tudo publicamente, a própria ressurreição teve um publicamente, bem publicamente, durante 40 dias e 40 noites, e apareceu para um grupo de mais de 500 pessoas de uma vez só. Não podia ser alucinação coletiva. O pessoal pegava, comia, bebia com ele durante 40 dias e 40 noites, mas não foi o bastante para muita gente. Embora todos os que tenham tido essa experiência tivessem ficado dispostos a morrer pelo que viram. E morreram pelo que viram e creram. Mas não é o bastante. Porque o coração, quando está de mau grado, você não vê, o homem vai à lua. Mas tem um grupo de pessoas aí que dizem que o homem nunca foi à lua. Foi produzido em Hollywood. Por causa de sombra aqui, sombra ali. Os cientistas vêm e explicam a incidência reflexiva do Sol na Lua, que produz mais de uma sombra simultaneamente, mas não adianta. Não adianta. De mau grado, eles veem e eles ouvem. A Terra ficou plana agora, de uns tempos para cá, a Terra plana. Tudo no universo é plano. A gente não conhece um planeta plano no universo. Só a Terra desses caras, que ficou planinha, 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 virou uma chapa. Não é um planeta redondo, é uma chapa, é uma plataforma viajando pelo espaço, onde tudo mais é redondo. Planetas, grandes anões, estrelas, tudo isso ganha a forma arredondada dos processos de rotação, de elipsidade na translação, todos esses fenômenos físicos que tendem a arredondar tudo. Onde você encontrar uma coisa quadrada no universo, não foi feita pela natureza, foi uma criação artificial. Mas tem gente para quem a Terra é plana. Eu me lembro que até 2 anos atrás, agora a Terra plana está saindo de moda um pouco, mas até 2 anos atrás eu falava aqui, brincando, sobre a Terra plana, tinha um monte de gente que saía da live, com raiva de mim, porque o coração ouvia de mau grado, desagradável. Eles tinham um desejo fomentado por uma ideologia, por uma filosofia, por um líder político, religioso, ou coisa que o valha, e pronto, eles abraçaram aquilo, não importa qual seja a demonstração da verdade, eles serão contrários. O coração recebe endurecidamente, empedernidamente, impenetravelmente, não tem sêmen que entre nesse útero de bronze do coração de certas pessoas, porque elas recebem de mau grado, ouvem de mau grado, com mau humor contra a verdade, fecharam os seus olhos, não querem ver, não querem, eles não vão embora, mas também não abrem os ouvidos, não abrem o coração, nem abrem os olhos, ficam aí.
Por isso eles não entendem com o coração. Porque essa palavra é, antes de tudo, para ser um acolhimento no útero do ser. O útero do meu ser é o meu coração. Por isso não se convertem. Por isso não são curados. Por isso são doentes a vida inteira. Porém, bem-aventurados são os olhos que veem, os ouvidos que ouvem. Bem-aventurados são esses que estão dando crédito àquilo que Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Abacuque, tanta gente boa do passado desejou ver, desejou ouvir, e não tiveram a ocasião porque nasceram antes dessa hora, mas vocês nasceram nesse tempo e nessa hora, mas boicotam a palavra no coração, boicotam a palavra nos seus corações. E essa é uma grande tristeza, meu Deus, é ver as pessoas boicotando a palavra nos seus corações. Estou tentando ver se chego para cá para melhorar a luz, porque isso tudo aqui foi feito num grande improviso. Vamos ver se melhora agora aqui. Acho que consegui um pouquinho melhorar. Braulinho, é isso, Braulinho. Esse papo de improviso do dia de hoje. Todo mundo aqui comigo, e eu não sei quem está, porque eu não tenho preview. Tá bacana, Caio. O pessoal tá na área. Tá na área. Espero Você não está sozinho, Caio Fábio. E se eu estivesse também, não tem problema nenhum, brother. Eu sei, mas você nunca tá. Eu sou um cara que não tem nenhum problema de ficar sozinho, nada. Nada, nada. Eu, com a verdade, sou maioria absoluta. O que deixa muita gente com raiva. Esse cara é um presunçoso. Mas tá lindo, o pessoal tá adorando aqui. Com todos os capotes, tá tudo bem. Tá bom. Então, que o Senhor Jesus abra o nosso coração agora e que essa palavra do Evangelho entre no coração de quem quer ouvir de bom grado, em nome de Jesus. Amém e amém.